lá, meus queridos, voltando aqui. Vambora, vamos lá. Olha só, vamos falar agora um pouquinho aqui de CPC 00, tá? Estrutura conceitual, tá? O próprio nome diz, né? Conceitos, né? Não tem jeito, né? E uma questãozinha aqui, pelo menos, desse assunto deve cair, tá? O pessoal não gosta tanto de ler, fazer essa leitura desse CPC, que realmente ele é bem extenso, ele é bem amplo, né? Então a gente vai colocar aqui os principais pontos desse CPC agora aqui no quadro. Bom, primeiramente, né, é bom ressaltar que eu falei isso na nossa aula de pré-edital, que o Brasil passou por um processo, né, de convergência das normas brasileiras para as normas internacionais de contabilidade, né? Ou seja, a contabilidade se tornou padrão, né, em qualquer parte do mundo, então o Brasil também adotou, né, as normas internacionais de contabilidade. E por força disso, foi necessário criar um arcabouço conceitual, né, justamente conceituando, né, os principais itens, né, principalmente, né, para propiciar a elaboração de novas normas, né? E esse arcabouço conceitual é justamente chamado de estrutura conceitual. E olha que interessante, né? Existem cerca de 50 CPCs, né? 50 pronunciamentos contábeis, né? Claro que para vocês não vai cair tudo isso, né? Mas a estrutura conceitual, ela tem o número de 00. Alguém imagina por que é 00, a estrutura conceitual? Oi? Porque além de ela ser o início, né, ela não trata de nenhum assunto específico da contabilidade. Olha que interessante. Por exemplo, o imobilizado nós vimos que é o CPC 27. O estoque nós vimos que é o CPC 16. Depois vamos falar de ativo intangível, que é o CPC 04, né? Então, ou seja, vão existir vários CPCs específicos para vários assuntos diferentes. O 00 não trata de nenhum ativo específico, não trata de nenhum passivo específico. Ele trata, por exemplo, da definição de ativo, da definição de passivo, independentemente de qual ativo seja, de qual passivo seja. Ok para vocês? Tá? Então é um arcabouço mesmo de conceitos, né? Que a gente vai ver os principais pontos a partir de agora. Então, ou seja, a estrutura conceitual é um conjunto de princípios, tá? Aqueles princípios que estavam na resolução do CFC, competência, continuidade, né, prudência, né, todos eles continuam dentro da estrutura conceitual, né? A estrutura conceitual também acaba norteando, né, a elaboração das demonstrações contábeis. Ela também permite a elaboração de novas normas, tá? Elas ajudam a padronizar, né, a elaboração das demonstrações contábeis. E por ter um padrão agora, ela melhora também a interpretação dos usuários da informação contábil. E aqui um ponto importante, tá? Por ela não tratar, né, de nenhum assunto específico da contabilidade, né, se houver qualquer divergência, né, entre o CPC 00, né, e uma norma específica, para aquele assunto específico, vale a norma específica daquele item. Então, por exemplo, vocês vão ver mais à frente que vamos falar de provisões. Provisões são passivos, só que envolve um grau de estimativa. No CPC 00, o que se define são passivos. Porque a provisão tem um CPC próprio. Só que, por a provisão ser um CPC muito específico, é um passivo muito específico, ela tem algumas particularidades que a gente não vê no CPC 00. Então, ou seja, divergências entre o CPC 00 e o CPC 25, que tratam de provisões, claro que para provisões vai prevalecer a norma de provisões. Tá? Essa é a grande questão aqui. Isso já caiu em questão de prova, inclusive. Tá? Então, o CPC 00 é um arcabouço conceitual, mas ele não pode, vamos dizer assim, ele não pode prevalecer sobre uma norma específica de um assunto específico. Claro que para produzir a norma específica, eu analiso o CPC 00, né? Mas não poderia prevalecer, tá? Esse é um ponto importante. Segundo item importante, o foco principal das demonstrações contábeis
são os usuários externos, tá? Então, as demonstrações contábeis, quando elas são pensadas para atender principalmente os usuários externos. Alguém imagina por que isso? Oi? Bom, além dessa questão que você relatou, né? Os usuários externos, eles normalmente, são eles que colocam recursos na empresa, né? Então, por exemplo, o investidor é um usuário externo, né? O banco é um usuário externo, né? Então, ou seja, a minha informação contábil, ela precisa privilegiar principalmente esses provedores de recursos, vamos pensar assim, né? Claro que vão atender também os interesses dos usuários internos, né? Devem atender, mas o foco são os usuários externos. E, inclusive, caiu uma questão, eu acho que tem aqui essa questão, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui, calma aí. Está aqui uma questão interessante, a questão 23. A gente vai entender e interpretá-la daqui a pouquinho, tá? Então, ou seja, as demonstrações contábeis têm um foco nos usuários externos, mas, obviamente, pretende-se, né, atender a maioria, né, dos usuários da informação contábil. Um princípio do CPC 00 é que a contabilidade trabalha com a essência sobre a forma, ou seja, a essência econômica da operação deve prevalecer sobre a sua forma legal. O que significa isso? Lembra lá do conceito de ativo? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu não preciso ter a propriedade do bem para ser um ativo? Basta ter o controle? Então, ou seja, um contrato de arrendamento no qual eu arrende um bem, legalmente aquele bem não é meu. Mas se ele atender às características de ativo, que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, não há problema nenhum. Então, ou seja, a essência econômica do ativo prevaleceu sobre a sua forma legal, porque eu não tenho a propriedade, mas ele atende às definições de ativo para a contabilidade, tá? Da mesma forma, os passivos. A maioria dos passivos decorrem de obrigações legais, né? Vocês conseguem perceber isso? Né? Ou seja, um empréstimo que eu tomei, uma compra a prazo que eu fiz, um imposto que eu tenho a pagar, mas podem existir passivos que não decorrem de obrigação legal. Por exemplo, algumas empresas assumem que elas são ambientalmente corretas, socialmente corretas, para que elas possam ter uma imagem, né? Uma reputação melhor. E quando elas divulgam isso para o mercado, elas criam passivos. Criam passivos? Sim, porque se ela se divulga ambientalmente correta, ela precisa iniciar projetos ambientais. Se ela se divulga uma empresa socialmente correta, ela precisa evidenciar que tipos de projetos tornam ela socialmente corretas. Então, ou seja, não tinha uma obrigação legal de fazer isso, né? Não tem um contrato firmado com ninguém, mas ela passa essa informação para a sociedade, então ela passa a assumir um passivo, né? Ou seja, a essência aí, mais uma vez, prevalecendo sobre a forma. Até aqui tudo bem em relação a isso? Tudo bem? Tá? Outro ponto importante, né, que a gente traz aqui algumas questões. Toda informação contábil gera custo. E, obviamente, quanto maior a empresa, mais custos ela tem de gerar informação contábil. Primeiro, para atender às normas completas, requer controle, requer mão de obra. As empresas de capital aberto precisam de contratar auditorias. Eu preciso publicar minhas demonstrações contábeis em grandes jornais, em grandes centros, né? Tudo isso incorre em custos. Mas os custos devem ser, obviamente, menores do que os benefícios. Os benefícios de gerar aquela informação devem superar os seus custos. Vocês imaginam que benefícios uma empresa que ela tem uma informação contábil correta, fidedigna, transparente, que tipo de benefício ela teria? Que benefício ela teria? Gerar uma informação dessa para o mercado? Oi? Para a credibilidade no mercado. Fala. Mas quem? E aí, mais alguém? Ou seja, uma empresa que tem umas informações contábeis fidedignas, transparentes, que assumidamente estão sem nenhum erro, sem nenhuma fraude, o mercado aceita aquilo ali com mais, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, credibilidade, as ações da empresa tendem a aumentar, os investidores passam a investir na empresa, claro que a tomar decisão
passa a ser também mais assertiva, né? E o custo de capital passa a ser menor. O que é o custo de capital? Se eu vou pegar dinheiro no banco, vocês concordam que uma das variáveis que impactam da taxa de juros é o risco? Risco de não receber? Então, se essa empresa é uma empresa transparente, fidedigna, vocês concordam que o risco é menor? A taxa de juros seria menor? A loja americana, principalmente, quando teve aquele caso de fraude, nenhum banco mais quis emprestar dinheiro para a loja americana. O que aconteceu? Os sócios, os acionistas principais tiveram que colocar dinheiro na americana, né? Porque os bancos não queriam mais emprestar dinheiro para a americana. Por quê? Porque ela passou uma imagem ruim para o mercado. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, ou seja, na hora de fazer essa análise, ela precisa, obviamente, quantificar, mensurar os custos, né? Mas principalmente os benefícios, né, de gerar essa informação. Tá? Bom, outro ponto importante que cai quase em todas as provas, né, e talvez não seja diferente para esse ano, né, são as características qualitativas da informação contábil ou financeira, né? Sabendo que a contabilidade é uma ciência social que gera informação para a tomada de decisão, existem algumas características da informação contábil. Existem as características fundamentais, que elas são obrigatórias, e as características de melhoria, né? São características que potencializam, né, a informação contábil. Alguns professores, né, chamam as fundamentais de RERE e, de forma meio esdrúxula, né, essa aqui de COCO-TV. Eu não gosto muito de mnemônico, não, mas, né, aqui vai um, né? Então, ou seja, o que são as características, ou quais são as características fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Considerando o objetivo fundamental da contabilidade, que qual é mesmo, hein? Objetivo fundamental. Objetivo é diferente de objeto, né? Objetivo, tomada de decisão. Então, ou seja, a informação ela é relevante quando ela me auxilia, né, ou me propicia, né, justamente a tomada de decisão. Então, quanto mais relevante a informação for, mais ela é utilizada no processo de tomada de decisão. Então, um dos atributos, né, que o CPC fala é a tal da materialidade. Tá? Ou seja, quanto mais material for a informação, mais ela tende a ser utilizada no processo de tomada de decisão. E a Sebrasp também tem cobrado muita coisa aqui. Tá? Para a informação ser relevante, ela precisa ter caráter preditivo, confirmatório ou ambas as características. Ué, mas como assim? Predizer. Predizer não talvez, querer dizer algo antes de acontecer? Né? Então, por exemplo, quando uma empresa reconhece o 13º de um funcionário, ela não faz uma provisão de 1/12 do salário, considerando que esse vai ser o valor que ela vai pagar daqui a 12 meses? Né? Então, ela quer predizer alguma coisa. Uma provisão, que também é um passivo que envolve estimativa, não deixa de ser uma predição, uma predição. Ou seja, se uma empresa tem uma ação judicial, por exemplo, em andamento, em que ela estima ser mais provável perder do que ganhar, então ela vai estimar o valor da perda. Só que esse valor vai ser confirmado posteriormente. Mas ela pode fazer a predição por competência. E a confirmação quando acontecer efetivamente a decisão judicial. Então, a informação contábil ou prediz algo, ou confirma algo, ou ambas as situações. Ela pode predizer e pode confirmar ao mesmo tempo. Não há problema nenhum em relação a isso. Então, a Sebrasp tem trazido questões muito em volta dessa situação aqui. Ou seja, preditivo, confirmatório ou ambas as características. Agora, para ela ser fidedigna, ela precisa ter 3 atributos. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Então, para uma informação contábil ser considerada fidedigna, para que o mercado aceite ela como tal, né? Ou seja, a informação precisa ser completa, ou seja, sem
vamos dizer assim, sem retirar coisas importantes dela, neutra, sem dar viés e livre de erros, sem vícios na sua formação. Para perito, né, eles ainda vão um pouco mais à frente, né? Quando ele fala livre de erro, só uma ressalva aqui, né? Significa que a informação contábil tem que ser 100% exata? Não, porque isso é impossível, muitas das vezes, né? Como nós falamos aqui, uma provisão é uma estimativa, não tem jeito, né? O próprio valor residual para fim de depreciação é uma estimativa, né? Então não há que se falar em valor exato, mas valor fidedigno. Ou seja, livre de erro na medida que eu consiga evidenciar por que eu joguei aquele valor lá. O valor não foi chutado de qualquer maneira, né? Então é isso que quer dizer a representação fidedigna. Então não adianta a informação ser relevante se ela não for fidedigna. E não adianta a informação ser fidedigna se ela não for relevante. Eu preciso ter ambas as características aqui. Tudo bem? Quem garante a fidedignidade é a auditoria? Oi? A auditoria que garante a fidedignidade? A auditoria, né? Ela é um passo importante para garantir a fidedignidade, tá? Claro e evidente para as empresas que necessitam, né, obviamente, da auditoria, é um grau de conformidade, obviamente, né, a partir de características de melhoria. Então, ou seja, ela garante a fidedignidade através de uma característica da informação contábil que é a verificabilidade, por exemplo. O que é verificabilidade? Você botou no seu balanço patrimonial uma depreciação acumulada de R$300 mil. Como é que você chegou nela? Então eu preciso ter elementos que a auditoria, por exemplo, verifique que aquele valor está correto, entendeu? Então, ou seja, a verificabilidade é uma característica que potencializa a informação contábil para justamente gerar, né, a tal fidedignidade da informação contábil, tá? Já as características de melhoria são características que visam potencializar a informação contábil. Então, por exemplo, não parece ser razoável que as informações contábeis sejam compreensíveis para os usuários da informação? Né? É razoável isso, né? Ou seja, olha, não adianta você botar lá termos também muito complexos que ninguém vai entender. Claro, presume-se também, inclusive está no CPC, que o usuário da informação contábil tem um mínimo de conhecimento da empresa. Né? Então, por exemplo, eu vou passar a investir em crédito de carbono. Pô, eu nunca ouvi falar sobre isso e vou investir. Aí a empresa evidencia um relatório dos ganhos e perdas que ela teve nesse projeto, mas não conheço lufas. Bom, mas também, né? Eu preciso conhecer, presume-se que eu preciso conhecer um mínimo, mas a informação contábil precisa ser compreensível aos usuários. Tudo bem em relação a isso? A comparabilidade não parece ser uma característica importante também? Ou seja, eu preciso criar um padrão para que eu acompanhe meu desempenho, né? Será que eu estou evoluindo com as minhas receitas? Será que eu estou me endividando menos com o passar do tempo? Será que eu estou tendo mais lucratividade com o passar do tempo? Será que os meus números estão parecidos com o meu concorrente? Por exemplo, a Gol e a Latam, elas são empresas de praticamente o mesmo tamanho. Então elas vivem olhando as demonstrações contábeis uma das outras, né? Para justamente se compararem, vamos pensar assim, né? Então é uma característica importante da contabilidade, a comparabilidade. A tempestividade. Vocês acham que a tempestividade tem relação com o quê? Tempo. A informação contábil tem que ser gerada a tempo a fim de propiciar uma tomada de decisão. Porque às vezes a informação ela é relevante, mas foi gerada tardiamente e não me propiciou tomar a decisão, né, no momento correto, né? Então, tempestividade, uma outra característica. E a verificabilidade é justamente para checar a fidedignidade das informações, né? Avaliar se aqueles elementos, aquelas transações são fielmente representadas, né, pelas demonstrações contábeis. Aí eu tenho a possibilidade de fazer conciliações, inventários. Alguém já participou de algum inventário aqui? Já? É horrível, né? Horrível, cara. Né? Eu já trabalhei na Casa Granado, né? E a gente lá supervisionava o inventário, né? Eu não participava da contagem, mas eu tinha que estar ali supervisionando, né? Então, assim, hoje em dia existem empresas específicas de inventário, né? Que tem as pistolinhas lá para fazer inventário. Cara, quando era tudo manual, era horrível. Porque, assim, lá na Casa Granado, por exemplo, a gente não tinha só produto acabado, a gente tinha insumo.
E o insumo, às vezes, estava por quilo, né? Em pó ou por litro, que seja, né? Aí o cara pesava lá na primeira contagem, 3,5 kg. Aí tem que ter mais uma contagem, né? 4 quilos. Tipo assim, porra. Terceira contagem, 3,700. Falei, caramba, tu vai ficar com o dia todo contando isso aqui? Aí tem uma hora que o cara estimava lá, não. Então vamos fazer a média. Eu falei, que média, cara? Pô, se tu pesou 3,5 kg na primeira, como é que pesou 4 kg na segunda? Né? Na terceira, 3,7 kg. Como é que é isso, cara? Então, assim, tem esse problema em inventário, né? Mas, de certa forma, eu tenho outros mecanismos, né? Para checar se aquela informação contábil ali está coerente, né? As conciliações bancárias, conciliações fiscais, né? Então, são características importantes e que caem muito em prova isso aqui, gente. Se vocês já tiveram a oportunidade de pegar questões de prova para fazer, isso aqui cai numa avalanche absurda, né? É um assunto chato? Acho também, tá? E olha que eu sou um apaixonado pela contabilidade, mas é um assunto chato mesmo e que cai com bastante frequência, tá? E que poderia aqui, na verdade, cair normalmente aqui 2, 3 questões dessa em prova, tá? Porque ainda tem a história conceitual do setor público, que é parecida com essa. Até hoje eu nunca entendi o porquê essa bendita história conceitual cai. Eu acho que eles erraram isso em algum momento e mantiveram. E todas as polícias civis copiam o edital da Polícia Federal, né? Porque a história conceitual do setor público é praticamente igual do CPC 00, com algumas mudanças em alguns pontos específicos, né? Porque, por exemplo, o ativo, a gente vai conceituar aqui, na área pública, em tese, a entidade pública não tem interesse em lucro, né? A princípio, né? Então, o ativo, ele não é necessariamente um item para gerar benefício econômico, mas também para gerar potencial de serviço, né? Então, são algumas mudanças, né? Vamos dizer assim, sensíveis, né? Da estrutura conceitual da área pública para a área privada, né? Até aqui, ok, gente? Tudo bem? Bom, já em relação aos elementos das demonstrações contábeis, né? A gente tem os elementos patrimoniais, que pertencem ao balanço patrimonial, né? São elementos que tratam da posição financeira e patrimonial da entidade, né? Estão lá no balanço patrimonial. E os elementos de resultado, né? Que tratam de desempenho, receitas e despesas, né? Que estão na DRE. Perfeito? Tá? E aí, conceito de ativo, de acordo com o CPC 00, né? Todo recurso econômico, o recurso econômico é aquele que vai gerar algum tipo de benefício econômico para a entidade, e a palavra-chave, ó, recurso econômico, o quê? Controlado. Ou seja, controle é diferente de propriedade, tá? O controle, ele é mais importante do que propriamente a propriedade do item, tá? Ou seja, se a entidade tem o controle, o que é o controle? É o poder ter o direito de usar aquele ativo para qualquer situação que vai me gerar benefício econômico, ok? Esse ativo precisa ser controlado hoje na empresa, no presente, porque ele foi adquirido num evento passado. Então, ou seja, eu adquiri, por exemplo, o ativo ontem, então eu controlo ele hoje, né? Ah, não, o ativo tá para ser controlado? Então esquece, ele não é ativo ainda. Ok para vocês? Né? Por isso que o ativo contingente não é reconhecido, porque ele não é efetivamente um item que a empresa controla hoje. Tudo bem para vocês em relação a isso? Tá? Já o passivo é uma obrigação presente. Muitos acham que é uma obrigação futura, né? Não é obrigação futura, é obrigação presente. É porque o fato gerador já ocorreu. Ó. Para o item ser passivo, ele precisa ter ocorrido. Então a obrigação é hoje. A minha obrigação, ela pode até ser um desembolso futuro, ok? Comprei a prazo com o fornecedor para pagar daqui a 3 meses. O fato gerador ocorreu, perfeito? Vou desembolsar no futuro. Mas a minha obrigação é no presente, não é isso? Eu tenho uma obrigação hoje de pagar o fornecedor. Então, no meu balanço hoje, precisa constar esse passivo, tá? Às vezes a banca bota obrigação futura, né? Aí o pessoal bota certo. Tá errado. Né? O fato gerador ocorreu, a obrigação é presente. Tudo bem em relação a isso? Tá? E outro ponto, muito importante. O passivo necessariamente se liquida através de dinheiro? Não. Por isso que ele fala na norma o seguinte, ó. O passivo é uma obrigação presente de transferir um recurso econômico. Então, para liquidar um passivo, eu posso, de fato, liquidar em dinheiro
entregando um bem, né? Ou entregando um serviço, né? Então, ou seja, de fato, a maioria dos passivos, eles são liquidados em dinheiro. Se eu peguei dinheiro emprestado, eu vou pagar o banco. Se eu comprei mercadoria a prazo, eu vou pagar lá o fornecedor. Se o meu funcionário trabalhou para mim, eu vou pagar esse funcionário, ok. Mas eu posso ter situações em que eu recebo um adiantamento de um cliente, de um serviço que eu não prestei ainda, e eu vou liquidar o passivo prestando o serviço. Ou recebi adiantamento de um cliente, né, de um produto que eu nem produzi ainda, ele me adiantou, e aí eu vou liquidar o passivo entregando esse bem para o cliente. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, a obrigação se liquida ou através de dinheiro, de bem ou de serviço. Até aqui ok para vocês? Perfeito? Tá? E aí o PL, né, de fato, né? O PL é justamente o valor residual, né? O valor residual, né, de ativos menos passivos. Né? Não tem jeito, né? Inclusive o CPC chama o PL de reivindicações contra a entidade que não podem ser consideradas como passivos, né? Porque, na verdade, se você for parar a pensar, na prática, né, o PL é uma obrigação que a empresa tem com os proprietários de capital. Vocês concordam? Né? Só que são obrigações chamadas de não exigíveis, né? Ou seja, como é porque é obrigação com o proprietário de capital? Pensa no seguinte, nós dois colocamos dinheiro na empresa, né? Vamos abrir uma empresa, né? Aí vamos botar 100 mil reais cada. Então, se eu resolvo sair da empresa, um de nós, a empresa tem que restituir o capital social que você colocou. Aí quem ficar tem a opção de comprar a tua parte ou eu tento arrumar um outro sócio. Mas a empresa precisa devolver esse dinheiro porque o sócio está saindo. Tudo bem em relação a isso para vocês? Né? Quando ela gera lucro, e se a empresa tem a política de distribuição de lucros, ela vai ter que distribuir lucro para os proprietários de capital. Então não deixa de ser um tipo de obrigação, né? Mas que não tem a característica de um passivo. Tudo bem em relação a isso? Ok? Tá? Bom, e as despesas e as receitas, né? Isso aqui a gente falou na nossa primeira aula do pré-edital, tá? As despesas são decréscimos de benefícios econômicos, elas geram obrigatoriamente redução do patrimônio líquido, mas não podem ter relação com a distribuição de recursos aos proprietários de capital. O que quer dizer com isso aqui, meus queridos? Que a despesa, embora reduza o PL, não pode ter relação com a distribuição de recursos aos proprietários de capital. Oi? Dividendo. Ou seja, por que acontece? O dividendo só é distribuído quando a empresa gera lucro, certo? E o lucro é obtido através de qual confronto? Receitas e despesas. Então, se ela já confrontou receita e despesa e deu lucro, e ela distribui esse lucro ou parte dele, eu estou reduzindo o meu PL, certo? Mas não é mais despesa isso. Eu já confrontei a receita com a despesa. Conseguem perceber isso? Então, a despesa, ela reduz o meu PL, não pode ter relação com a distribuição de recursos aos proprietários, tá? E ela só tem duas contrapartidas. Ou a despesa vai aumentar meu passivo, ou vai reduzir meu ativo. Não tem outra contrapartida se não são essas duas aqui. Podem pensar em qualquer despesa aí que vocês imaginem. Despesa com salário. Se eu paguei no mês, reduzi meu ativo. Se eu pagar no mês seguinte, aumentou meu passivo. Despesa com energia elétrica, mesma coisa. Com aluguel, se eu não paguei no mês, vai pagar no mês seguinte, vai gerar um passivo. E as próprias despesas que não geram redução de caixa, depreciação, por exemplo. A depreciação não gera uma redução de ativo com a depreciação acumulada? Né? Ou seja, embora ela não tenha saída de caixa, ela diminui, né? Justamente a minha conta de ativo aqui. E a minha receita? São acréscimos de benefício econômico, aumentam o meu PL, mas não podem ter relação com o aporte de recursos dos proprietários de capital. Alguém dá um exemplo disso aqui? Por que ele fala isso aqui? Já que distribuição não posso considerar como despesa, se o sócio coloca dinheiro na empresa, né, integraliza ou aporta recursos, isso aumenta o meu PL, certo? Mas é uma receita? Claramente não. Isso aqui é um aporte de recursos dos sócios. Então, ou seja, o aporte aumentaria o PL, mas não seria considerado uma receita. Ok? Tá?
E a receita, obrigatoriamente, ou vai ter aumento de ativo, que é o mais comum, ou uma redução de passivo. Mas como é que eu gero uma receita através de uma redução de passivos, né? O perdão de uma dívida, por exemplo, geraria uma receita, né? A entrega de bens e serviços por valores antecipadamente recebidos geraria uma receita. Me explica melhor, Anderson. Né? Eu já comentei com a turma do pré-edital, né? Por exemplo, semana passada, vou botar essa semana, né? Fechei o treinamento com uma empresa, né? Um treinamento corporativo. Anderson, você cobra quanto? Eu cobro X. Eu queria para agosto, tudo bem? Tudo bem, mas eu preciso de 50% do sinal. Precisa? Preciso. Né? Aí fizeram o sinal na conta da minha empresa. Então entrou o quê? Valor no caixa e gerou o quê? Um passivo. Eu só vou fazer o treinamento no mês de agosto. Quando eu for fazer o treinamento, aí eu vou tirar a nota fiscal de serviço. Aí vou reconhecer a receita e eu vou baixar o meu passivo, porque eu não tenho mais obrigação nenhuma para com a empresa. Tudo bem em relação a isso? Então a receita, em regra, ela tem efeito no ativo, né? Mas pode também surgir de reduções de passivos. Tudo bem para vocês aqui? Ok? Tá? Perguntas aqui, meu querido, até o momento? Fique à vontade aí. Beleza? Só para a gente fechar aqui, tá? Que tem uma questãozinha que envolve um outro assunto, tá? Mas eu vou pular aqui ela, depois a gente volta aqui para não ter que apagar agora, tá? Questão 20. Julgue o próximo item a respeito de contabilização e análise das demonstrações contábeis. O custo de gerar informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Certo ou errado? Perfeito. Toda vez que a entidade vai elaborar a demonstração contábil, ela precisa analisar custo versus benefício de gerar a informação. Tanto é, meus amigos, que as empresas as PMEs, né? As pequenas e médias empresas, ela tem uma norma mais enxuta, justamente por entender que elas não têm os recursos suficientes de uma grande empresa para aplicar integralmente as normas. Isso requer mais custos, mais controles. Então, para essas empresas, a norma ela é mais enxuta, ela é mais simples. Por quê? Porque se eu tivesse que aplicar a norma completa, a maioria não conseguiria, porque o custo seria muito mais alto do que o benefício para gerar informação. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, a questão aí 20, certinha, né? 21. Julgue o item subsequente. As características qualitativas da informação contábil financeira estão reunidas em classificação única. Errado, né? Características fundamentais, né? E de melhoria, né? Então, 21 errado, né? 22. Julgue o item a seguir. A informação contábil financeira que tem valor preditivo jamais terá valor confirmatório. Errado, né? Ou seja, preditivo, confirmatório ou ambas as características, né? Então, errado. 23. Dadas as finalidades distintas e necessidades diversas de governos, órgãos reguladores e autoridades tributárias, devem ser apresentadas tantas demonstrações financeiras que sejam necessárias, né, quantas sejam necessárias para atender a cada um desses usuários. Olha que questão maluca, olha só. Olha só que interessante. Olha que uma interpretação faz toda a diferença, né? O foco das demonstrações contábeis são quem? Usuários externos. Claro que quando a empresa vai elaborar as demonstrações contábeis, né, a ideia é que ela atenda ao maior número de usuários possível, né? Sabemos que os usuários têm, vamos dizer assim, anseios, necessidades específicas. Por exemplo, a necessidade do banco de informação é diferente do investidor. Vocês concordam? Que é diferente do fornecedor, que é diferente do funcionário, que é diferente de um cliente. Então, os usuários têm informações contábeis distintas, né? E aí seria, por conta disso, eu elaboraria demonstrações diferentes para atender a cada usuário? Não faz sentido, entendeu? Então, se as demonstrações contábeis são elaboradas para atender ao maior número de usuários possível, principalmente os usuários externos. Isso não exime a empresa de, se ela achar conveniente, gerar informação complementar
para atender alguém específico, tá? Isso não exime, mas as demonstrações contábeis são únicas e para atender a todos os usuários. Tudo bem? Quer perguntar? Sim, não, mas é diferente no público, né? Eu entendi ontem, porque ele tem essa contabilidade pública, essa ideia de ver se tem que apresentar relatórios diferentes a diferentes entidades. Na verdade, na contabilidade pública, o que a gente tem, né? Temos usuários primários, né, da informação, que são não só os que usam o serviço, mas principalmente os que bancam os serviços, né? Que somos nós também, né? E os bancos, por exemplo, são os provedores de recursos, né? E os seus representantes, né? De certa forma, a contabilidade pública, ela também, no seu conjunto de demonstrações contábeis, elas tendem a atender mais usuários externos, os primários, na verdade, né, que eles chamam de primários, né, do que os secundários. Só que a contabilidade pública tem relatórios adicionais, mas não necessariamente para atender essa galera que talvez não tenha sido atendida pelas demonstrações principais, tá? É porque, por exemplo, na contabilidade pública, além das demonstrações contábeis, né, que são balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço orçamentário, né? São outras demonstrações que não necessariamente a privada tem, né? Eu tenho lá o relatório de gestão financeira, relatório resumido de execução orçamentária, né? Por quê? São relatórios que são obrigatórios, o primeiro pela Constituição Federal, que é o RRO, e o outro pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entendeu? Então, na verdade, ela gera informações adicionais, não que seja para atender a usuários adicionais, mas para atender a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Ok? Tá? Então, vocês conseguem perceber que não faz sentido a empresa elaborar demonstrações contábeis específicas para atender o fornecedor, por exemplo? Não faz sentido nenhum, né? Ou seja, eu preciso atender todo mundo, né? Claro, meu foco é o usuário externo. Se for possível atender o usuário interno, melhor ainda, né? Então, essa questão estaria errada aqui. Tudo bem? Beleza? 24. A materialidade é um aspecto da relevância da informação contábil? Materialidade? Quanto mais material a informação for, mais ela possibilitaria tomar decisão, logo é um aspecto da relevância, né? Então a questão aí está certa, tá? Vou pular a 25, tá? Daqui a pouco a gente faz ela. 26. A relação custo-benefício influencia a tomar decisão da entidade? Com certeza, né? Porque, de novo, se o custo de gerar informação for muito maior, eu preciso rever, né? Justamente a maneira com que eu publico, evidencio as minhas demonstrações contábeis, tá? 26 essa. Oi? 26, que eu pulei a 25 propositalmente aqui. Que eu não falei dela ainda. Oi? Claro? Mesmo quando ele fala específico da entidade que reporta? Sim, porque na verdade existe um trecho do CPC 00 que ele fala o seguinte, ó, ele fala da entidade que reporta a demonstração contábil. Quem é a entidade? É a entidade que ou está obrigada a reportar, ou ela facultativamente assume que ela tem que reportar. Então, por exemplo, as empresas de capital aberto, por exemplo, elas são obrigadas a reportar as demonstrações completas. As PMEs não são obrigadas a reportar as demonstrações contábeis, mas se ela quiser fazer voluntariamente, ela vai fazer. Então, ela chama de entidade a entidade que ou é obrigada ou ela assume, na verdade, né, ou voluntariamente ela vai reportar as demonstrações contábeis. Beleza? Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que faltou só 25 mesmo aqui para nesse ponto, né? Beleza aqui. Metralhadora de informação, né? Hoje. Alguém aqui é da live? Eu. Por que vocês não assistiram a aula? É porque, professor, houve uma confusão Ah. grande. O pessoal da live é o pessoal do final de semana. Ah, E tá. a gente tem aula no final de semana. Entendi. Por isso que teve só 3 pessoas aqui. Entendi. Rapaz, chegaram três alunos na sala de aula. Falei, que isso? Eu esperava uns 50, 60. Assistiu, né? Falei, caramba, cara. O dia todo lá sentado dentro de casa com 3 pessoas. Falei, gente, né? Mas tudo bem. Assim, ó, a aula é a mesma, né? Mas, pô, olhar, falei, gente, 3 pessoas. Não tá de chorar lá na hora, né? Mas tudo bem. Faz parte. Aonde?
Padroniza a elaboração das demonstrações contábeis, melhora a interpretação dos usuários. Distribuição de recursos, né? Botei em reais aqui, né? Os proprietários de capital e aqui aporte de recursos aos proprietários de capital. Vou só apagar esse cantinho aqui, tá? Vamos lá, meus queridos, para a gente fechar essa parte do CPC 00, existe lá uma parte do CPC 00 que trata de reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. Né? Reconhecer é o ato de captar, né, de incluir algo numa demonstração contábil. Então, se eu identifiquei que aquela transação gerou um ativo e um passivo, por exemplo, eu vou reconhecer, né, aqueles ativos e passivos. Mas é a mensuração. Mensuração é dar valor. Tá? Então, quais são as formas de mensurar ativos e passivos de acordo com o CPC 00? Tá? Eu tenho o custo histórico, ou seja, a maioria dos itens, né, iniciam o seu registro a custo histórico, que é justamente o preço que deu origem à transação. Então, por exemplo, comprei o estoque por R$100 há 3 meses atrás. Ou seja, o custo histórico foi o preço que eu paguei à época, R$100. Ok para vocês? Não é isso? Né? O imobilizado, eu paguei R$1.000 nele, né? Então foi o preço que eu paguei à época da transação, ok? Tá? Só que existem alguns ativos e passivos, e a gente não vem ao caso aqui falar quais são, né? Podem ser mensurados, né, em outras bases. Por exemplo, quando se fala de valor justo, eu estou me referindo a valor de mercado. Tá? Então, por exemplo, existem alguns ativos que são avaliados a mercado. Então, esses valores vão aumentar ou vão diminuir com o passar do tempo. É uma forma de avaliar itens, né, pelo valor de mercado. Propriedade para investimento é um deles. Tá? Valor em uso. Tá? Aqui é o valor presente, né, do fluxo de caixa gerado, por exemplo, por um ativo imobilizado. Lembra que eu falei que era difícil mensurar o benefício econômico de um ativo imobilizado? Então, ou seja, muitas das vezes, o que eu tenho que fazer? Eu comprei uma máquina para gerar uso durante 10 anos. Essa máquina vai me gerar lá um produto específico que vai ser vendido a um preço tal, e aí eu vou projetar as entradas de caixas da venda desses itens que eu produzia, menos os gastos necessários para vender aqueles produtos, né, e vou trazer a valor presente. Então, esse seria o valor em uso. Ou seja, vocês não vão precisar fazer nada de cálculo disso, tá? Só para vocês entenderem que o valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa, né, futuros trazidos a valor presente. Já o valor de cumprimento, né? Perdão, aqui é valor presente, perdão. Seria o valor presente de um passivo
para sua liquidação. Como assim, Anderson? Por exemplo, se eu pego um empréstimo, eu pago juros, certo? Eu vou pagar juros. Mas se eu quiser antecipar esse pagamento, liquidando ele, eu tenho que trazer esse passivo para valor presente. Porque se eu for liquidar antecipadamente, eu vou pagar menos juros, vocês concordam? Então, como se estivesse trazendo a valor presente o passivo para liquidação. Então, ou seja, valor e uso é para ativos e valor e cumprimento para passivos. Se eu quiser liquidar algum passivo que esteja sendo pago em parcelas. E o custo corrente, que é o que está nessa questão aqui, é o custo necessário para substituir, né, ou repor aquele ativo na data de hoje. Na data da mensuração, vou botar aqui, né? Na data da mensuração. Então, por exemplo, o meu estoque eu comprei há 3 meses atrás por R$100. Mas se eu tivesse que repor ele hoje, qual seria o preço dele hoje? Esse seria o custo corrente. Tá? Ressalto, pouco provável que a banca explore situações em que isso acontece, mas vocês precisam saber que existem, né, esses critérios de ativos e de passivos. Tá? Então, por isso eu falo, a estrutura conceitual é a parte mais chata, né, da contabilidade, ao meu ver, mas ele é fundamental, ela é importante. Se eu não souber ela, assim, na prática, falando na prática, tá? As empresas não fazem contabilidade, se eu não souber a estrutura conceitual. Tá? Então, olha a questão 25 aqui, ó. O custo de reposição ou de substituição é uma base de mensuração de ativos específica para a entidade e tem como referência valores de saída. E aí, o que vocês acham disso? De entrada, né? Porque se é o custo para repor um bem, né? Se eu tivesse que adquiri-lo na data de hoje, não é um custo de saída, é um custo de entrada, né? Então essa questão está errada. Ok aqui? Beleza? Tá? Então a gente diversificou aqui um pouquinho, né, as questões que envolveriam, né, o CPC 00. Meus queridos, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá? Sobre alguma questão específica, sobre algum ponto aqui que a gente tratou. Tá? Opa! Diga. Substituição ou reposição. Né? Para substituir ou repor aquele item, né? Aonde? Ah, de cumprimento. Cumprimento. Bom, da 27 até a... São assuntos diversos aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver por que eu vou começar aqui. Se vocês forem olhar aqui, né? As questões mais básicas estão no final. Eu fiz proposital, tá? Porque vocês vão estar mais cansados e aí vão ser questões teoricamente mais fáceis aqui. Aí eu comecei, em tese, com as mais complexas aqui. Eu vou começar a falar um monte de coisa aqui, aí vai caber em várias questões. É que tem tanto assunto para falar. Oi. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Porque é o valor presente dos fluxos de caixa gerado pelo imobilizado. E aqui seria o valor presente do passivo a ser liquidado.
Bom, dá para brincar já com algumas coisas aqui. Então vamos lá. Bom, processo contábil, para a gente entender, né? Para a gente depois começar a falar de lançamento contábil, né? E aí os lançamentos eu acho que eu prefiro falar depois do almoço. Vou trazer um chocolate para vocês para mantê-los acordados, né? Então o que acontece? O processo contábil, né? Ele na verdade começa com um livro diário, tá? O livro diário é justamente o livro onde são registrados de forma cronológica os fatos que acontecem na empresa, beleza? O próprio nome diz, né? Diário. Todos os dias eu faço registros de fatos contábeis. Tudo bem para vocês? Oi? Começa tudo ali, na verdade, né? A partir dali que começa tudo, né? Então o livro diário, né, registra os fatos contábeis em ordem cronológica. Então tudo que acontecer, por exemplo, no dia 21 de junho na empresa, vai ser registrado na contabilidade, todos os fatos, sejam eles quais forem, tá? Ele, a princípio, é um livro chamado de principal, né? Porque ele acaba registrando tudo, sem restrição. E ele é tido como obrigatório, né? Na medida em que pouquíssimas PJs, né? Não são obrigadas ao livro diário. Por exemplo, os microempreendedores individuais, os MEIs, por exemplo, né? Não são obrigados à escrituração. Não são obrigados ao livro diário. Tá? Então ele é obrigatório, eu botei asterisco, né? Para a maioria. Né? Para essa galera ele não é obrigatório, mas para a maioria ele é. O Código Civil, inclusive, ele trata disso, né? A ITG de escrituração também trata disso, então considera, em regra, um livro obrigatório. Ok para vocês? Então o livro diário registra tudo que ocorre num dia só. Tá? No outro dia também, no terceiro, no quarto, tudo mais. Só que existe um livro, não menos importante, acho até para a contabilidade ele é ainda mais importante, né? Claro que ele depende do diário, né? Que é o livro Razão. O livro Razão, na verdade, ele registra as movimentações que ocorrem em contas de forma separada. Tá? Então, ou seja, na conta estoque, o que a conta estoque movimentou durante todo o ano? A conta caixa movimentou o que durante o ano? A conta fornecedor movimentou o que durante o ano? Né? Então, eu segrego por conta. Então, alguns consideram o livro Razão como sistemático, né? Porque ele é dividido por contas, né? Mas ele depende do diário. O diário registra cronologicamente e o Razão por conta. Tudo bem em relação a isso? E aqui dá origem aos tais razonetes, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses razonetes, né? Então, ou seja, aqui eu segrego justamente por conta. Por quê? Porque aqui, meus amigos, no Razão, eu vou conseguir identificar os saldos de cada conta. No diário não tem essa possibilidade, porque o diário, na verdade, ele é uma escrituração de tudo que acontece. E aí eu sistematizo, né, por conta, para apurar justamente os seus saldos. Por isso que o Razão, ele é a base para elaborar o balancete. Que o balancete trabalha por saldos. Tudo bem aqui para vocês em relação a isso? Tá? O livro Razão também é tido como principal, porque ele acaba buscando a informação do diário. Então tudo que o diário registra, o Razão também acaba movimentando. E a gente coloca aqui como obrigatório também, né, entre um asterisco aqui, por quê? Se eu for olhar somente, isso está no material de vocês, tá? De apoio. Se eu for olhar somente a legislação tributária, está dizendo que só é obrigado a fazer razonete as empresas de lucro real. Tá, mas não faz sentido algum uma empresa fazer um diário, mesmo que não seja de lucro real, e não fazer o Razão. Se ela faz o diário, ela vai fazer o Razão. Então, no próprio Código Civil e na própria ITG, né, que trata de escrituração, está claro lá, diário e Razão são obrigatórios para fins contábeis. É que para fins tributários é um outro universo que a gente não precisa aqui ficar preocupado, tá? Porque a nossa legislação tributária, ela fala que somente empresas de lucro real teriam a obrigação de fazer o Razão. Mas, cara, se o cara faz o diário já, o Razão, ele tem que ser feito também. Então, eu botei obrigatório aqui, né, com um asterisco para fazer esse comentário aqui para vocês. Anderson, mas se na prova vier falando livro Razão e livro diário são obrigatórios, eu colocaria que sim, tá? Porque nós temos, hoje em dia, interpretações técnicas que evidenciam que livro diário e livro Razão são obrigatórios. Em provas anteriores, já considerou que não, tá? Em prova considerou a questão justamente do lucro real e tal, mas não faz mais sentido nos dias atuais a gente se basear numa legislação tributária para falar de contabilidade. Não entendi.
Então, para eles é optativo. Por isso que eu botei aqui que ele é obrigatório, ó, com asterisco. Né? Ou seja, ele é obrigatório para praticamente todas as empresas. Mas para essas empresas específicas, né, elas são facultativas. Mas, obviamente... Oi? Se vier genérico, bota obrigatório. Tá? Acho pouco provável que ela venha com essa discussão. Tá? Porque isso aí é a questão certa de anular. Beleza? Se ela entrar no mérito da parte tributária, que eu acho pouquíssimo provável, ó, segundo a legislação tributária, facultativo, o livro razão é facultativo, aí poderia dizer que sim, porque ele somente seria obrigatório para as empresas de lucro real. Mas, cara, pouco provável que eles entrem numa questão dessa, que isso aí é dar tiro no pé. Beleza? Tá? E o livro caixa, ele é justamente obrigatório para quem não faz o diário nem faz o razão. Alguma coisa tem que fazer. Por exemplo, o microempreendedor individual, por exemplo, né, ele não é obrigado a fazer diário e razão. Pô, ele tem que controlar alguma coisa, porque ele também tributa, né? Tributa sobre o quê? Sobre o faturamento. E como é que ele controla o faturamento? Através do livro caixa. Nota fiscal, livro caixa, ele vai ter que controlar isso de alguma forma. Né? Então o livro caixa, ele é obrigatório para quem não faz o diário e para quem não faz o razão. Ah, Anderson, mas para quem faz o diário e o razão, eu posso ter livro caixa? Sem problema nenhum. Até porque eu vou controlar o meu caixa também, né? Assim, por consequência. Mas ele é obrigatório para quem não faz o diário nem faz o razão. Algum tipo de controle eu preciso ter. Até aqui tudo bem para vocês em relação a isso? Outro ponto importante. Quem escritura no livro diário e no livro razão vai, na verdade, estar atendendo, né, às formalidades exigidas por uma escrituração contábil. Que sabemos que a escrituração é uma técnica, né? Ou seja, é uma das técnicas contábeis, tá? E a escrituração contábil, ela é realizada pelo regime de competência. Então, se a empresa adota a escrituração contábil, obrigatoriamente ela o faz seguindo o regime de competência, tá? E aí, no regime de competência, né, que vai ser o nosso papo maior depois do almoço, né, é justamente a utilização das partidas dobradas, em que eu preciso ter débitos e créditos de mesmo valor. Não necessariamente a mesma quantidade de contas devedoras e credoras, mas os valores precisam ser iguais. Já para quem faz livro caixa, eu não tenho partida dobrada, porque eu não tenho escrituração. Então eu trabalho a partir da partida simples. A partida simples é controle de entradas e saídas de caixa. Isso está claro para vocês? Quem faz diário e razão, escrituro por competência, partida dobrada. Ressalto, débito e crédito vamos falar depois do almoço. Livro caixa, para quem não tem obrigação de escriturar. E aí eu utilizo partida simples só para controlar entrada e saída de caixa. Não debito nada, não acredito nada, fica tudo certo. Ok para vocês em relação a isso? Em 2018, se não me falha a memória, caiu uma questão envolvendo isso, tá? Regime de caixa, regime de competência, tudo mais e tal. Era uma questão mais ou menos assim, tá? Não vou dizer que ela é 100% essa, tá? Há uma empresa que adota o regime de caixa, quando ela faz uma compra de estoque a prazo, ela não registra nada no seu balanço patrimonial. Certo ou errado? Assim, não registra, né, o estoque no seu balanço patrimonial. Certo ou errado? Tá certo, né? Porque se ela adotou o regime de caixa, ela não faz escrituração contábil. E se ela não pagou, nada faço. Aí tu fala assim, pô, que maluquice é essa, cara? Que doideira, né? Assim, agora entre nós, na prática, isso é pouquíssima chance disso acontecer na prática. Mas para a prova, vale tudo. Né? Ou seja, essas maluquices às vezes que os caras inventam, vale tudo. Então, ou seja, se o cara faz livro caixa e ele comprou o estoque a prazo, ele não vai registrar nada. Ele vai ter que ter algum controle dele interno para receber o material e quando ele for pagar, aí que ele vai lançar no livro caixa. Acabou. Porque ele não é obrigado, em tese, né, a escrituração contábil. Né? Então, ou seja, mas na prática é mais complicado você visualizar isso, né? Mas para a prova pode tudo. Tudo bem em relação a isso? Tá? E a escrituração contábil, né, ela tem, né, algumas formalidades, né? Por exemplo, formalidades intrínsecas e extrínsecas. O que seriam essas formalidades aqui, né? Ou seja, as formalidades intrínsecas seriam as formalidades internas do registro contábil. Alguém lembra as formalidades do registro contábil? O que precisa ter no registro contábil?
data, histórico, contas debitadas, contas creditadas, o valor, né? Ou seja, tudo isso precisa estar dentro da escrituração, sem ressalva, né? Sem rasura, né? Ou seja, são as formalidades efetivamente, né? Para escriturar no livro contábil, né? Oi? Assinado pelo contador. Só que aí já seria as formalidades externas, né? Ou seja, o que seriam formalidades externas, né? O livro encapado, encapadura, registrado na junta comercial, assinado pelo contador, ou seja, para mostrar um documento de maneira oficial. Claro, evidente, né, que nos dias atuais, né, com a tecnologia, essa questão de rasura, né, ressalva, isso não existe mais, né, porque praticamente ninguém faz mais escrituração contábil manual, né, mas está lá, é uma formalidade, obviamente está lá para qualquer pessoa, qualquer entidade. Tudo bem em relação a isso? Tá? Oi? As formalidades internas são aquelas necessárias, né, no registro contábil. Né? Ou seja, o que precisa constar na escrituração contábil de um registro contábil? A data, justamente para colocar no livro diário, né? O histórico, para saber qual conta eu vou debitar, qual conta eu vou creditar, o valor da transação, entendeu? Então, são formalidades que devem constar na escrituração contábil, tá? A ausência, né, no histórico, né, de rasuras, né, emendas, né? Então, são formalidades exigidas na escrituração contábil para registro de um fato contábil, tá? Beleza? Tá? Já as externas têm a ver com vamos dizer assim, a aparência, né, do livro diário, do livro razão, né? Ou seja, encadernado, registrado, assinado por responsável da contabilidade, né, e pela própria empresa, né? Então são formalidades que falam mais da aparência, né, desses livros do que propriamente o registro contábil. Tudo bem para vocês? Ok? E aí um exemplo, né, bem assertivo, né, de regime de competência e regime de caixa é o seguinte, né? Vamos imaginar aqui alguns fatos que ocorreram no mês de junho, né, de 2025, né? Vendi 100 mil reais em junho e só recebi 60%. Competência, registro quanto de receita? Incompetência? 100. Porque eu vendi por 100. Competência é o fato gerador. Regime de caixa? Aí sim, os 60. Ok para vocês? Assumi uma despesa de 80 mil reais em junho, pagando 70% dela. Reconheço quanto de despesa em junho? 80. Paguei quanto? 56, né? Então, no caixa, 56. Agora, olha essas duas aqui, ó. Recebi em junho 60 mil reais referente à venda de maio. Competência? 0. Ok? Por quê? Porque a venda foi realizada no mês de maio. Então, o fato gerador incorreu em maio. E o caixa? Recebi 60. A mesma maneira, paguei uma despesa de maio no mês de junho no valor de 45. Competência? 0. Porque a despesa ocorreu em maio. E a saída ocorreu em junho. Consegue perceber a diferença? Né? Então, o fato gerador, ele é o essencial para registrar por competência. O fluxo financeiro, aí eu coloco no caixa, mas a competência tem relação com o fato gerador. Tudo bem aqui? Então, resultado, desempenho econômico da empresa, 100 menos 80, dá 20 aqui, né? E aqui, 120, né? Menos 101, né? Não é isso? 101, né? Ou seja, 120 menos 101 vai dar o quê? 19, não é isso? Ou seja, é 19, né? Ou seja, então, aqui foi um exemplo aleatório, tá, que eu escolhi, tá? Assim, deu quase o mesmo valor aqui, mas foi coincidência, né? Então, ou seja, lucro de 20 e um fluxo financeiro positivo em 19. Por isso que a gente comentou aqui que o lucro não necessariamente ele evidencia o caixa que a empresa tem. Ok? Para vocês? Tá? Eu poderia ter vendido todos esses 100 mil aqui sem receber nada por ela, né? Por essa venda, né? Então aqui, essa venda aqui,
né? Não teria geração de caixa nenhuma aqui. E meu desempenho... Olha só que interessante. Se aqui eu recebo zero, só para efeitos de 0%, olha que interessante aqui que teria. Né? Teria um caixa o quê? Um fluxo de caixa o quê? Negativo, né? Então eu teria 91 menos 60, né? Ou seja, eu teria, perdão, 101 menos 60 menos 41. Ou seja, pô, tive lucro de 20, pô, mas teu caixa ficou negativo. Assim, não é que o caixa ficou negativo, mas teu fluxo financeiro, ele ficou negativo em 41. Então, olha que interessante isso, né? Então, por isso que eu tenho as demonstrações contábeis diferentes, tá? A princípio, não deve cair demonstração de fluxo de caixa, porque ela não veio explícita, né? Já tivemos editais de Polícia Civil que ela vinha explícita. Que a demonstração de fluxo de caixa evidencia justamente isso ali, os menos 41. Né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre demonstrações contábeis de forma bem rápida aqui. Por isso tem várias demonstrações contábeis para apresentar cenários diferentes. A DRE apresentaria 20. O fluxo de caixa evidenciaria menos 41, né? Ou seja, o resultado financeiro daquele período. O balanço evidenciaria... Vou mostrar a integração do balanço com a DRE, né? Tanto os 20 no PL, quanto a redução do caixa de 41, né? Então o balanço ele mostra, né, um pouco dos dois, né? Mas eu queria que vocês visualizassem justamente esse cenário aqui. Competência privilegia o fato gerador e o caixa privilegia aqui, na verdade, o fato financeiro. Tudo bem para vocês? Ok? Então vamos seguir aqui. 37, está fazendo algumas questões aqui, ó. Deixa eu ver. Paramos em qual aqui? Na 26, né? 27, né? Olha a 27 aqui, ó. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial, conforme o regime de caixa. Certo ou errado? Errado. O regime de caixa não tem lançamento contábil. Certo? Né? Então, ou seja, registro contábil é por regime de competência, né? Então, questão errada aqui. Vou pular 28, tá? Olha que interessante a 29, ó. No regime de competência, os materiais de escritório adquiridos por uma entidade são registrados inicialmente como ativos, devendo ser reconhecidos como despesa quando eu consumir efetivamente material de escritório. Certo ou errado? Certo. Questão certíssima. Olha que interessante. Quando eu compro um ativo, como eu compro um material de escritório, por exemplo, até o escritório aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, né? Ou seja, quando eu compro, ele é ativo. Porque eu comprei, eu não usei ainda. Vocês concordam? Tá lá. Ele só vira despesa quando eu consumir. E aí, meus amigos, ficar atento a duas expressões. Material de consumo, se vier somente isso, é um ativo. Se vier material consumido, é uma despesa. Então, ficar atento a essas duas expressões. Então, ou seja, quando eu comprei material de escritório, está lá no ativo, que eu não usei. Quando eu estou consumindo, eu baixo do ativo e que ele vira uma despesa. Aí vira material consumido. Ok aqui para vocês? Tá? Então, essa questão aqui tá certa, né? 29 aí certinho. Oi? 29. Eu pulei a 28. Tá? Beleza aqui? Ficou bolado? Então, mas aí é que tá. Ele não foi consumido ainda, entendeu? Aqui eu comprei. Enquanto não consumir, ele é ativo, entendeu? Quando eu consumir, ele vira despesa. Beleza? Tá? Essa é a lógica. 30. Pulei a 28 mesmo aqui, tá? No livro Razão, lançam-se todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. E aí? O que vocês acham? A princípio tá certo, né? Livro Razão, lanço tudo, né? Tudo que é operação tá lá dentro do Razão, né? Então tá certo aqui. Talvez a 31 tenha que pular, né? Que a gente não entrou muito nesse mérito aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra legal pra gente fazer aqui. 39. Porque tem questão de balancete aqui, eu não falei de balancete ainda, tá?
Eu botei elas em ordem diferente para vocês ficarem acordados mesmo, tá? Pra você ficar assim, cadê? Para ficar acordado, tá? Oi? Um pouquinho mais cedo. Vou dar essa moral. Aqui o relógio está com 5 minutos de delay de atraso. Já é 47. Calma aí. Deixa eu ver. Tá certo. Se não, a gente volta um pouquinho depois, tá? Vou dar essa colher de chá. Então, ó, 39. O método das partidas simples é mais comumente utilizado na escrituração contábil que o método... O método das partidas simples é mais comumente utilizado na escrituração contábil que o método de Veneza. Ou seja, partidas simples é livro caixa. Ou seja, escrituração contábil é partida dobrada. Tá? Então, para quem interessar, né, eu acho uma bobeira isso, né? Mas o método de partida dobrada foi criado na Itália mesmo, tá? Por isso que ele é o nome de método de Veneza. Tá? Foi criado na Itália, tá? E aí é justamente a partida dobrada, que eu tenho que ter débitos e créditos. Mas isso só faz sentido se houver escrituração contábil pelo regime de competência, aonde a empresa faz o diário e faz o razão. Partida simples não tem método de escrituração dobrada, e sim partida simples, tá? Então essa aqui está errada, né? O livro caixa é escriturado mediante o método das partidas simples? Perfeito, né? Então tá certo. 41 acho que tá repetida, né? Tá repetida. Então 41 tá errado, né? Então desculpas aí por essa repetição aqui. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer mais? Senão eu libero vocês para o almoço. Deixa eu fazer só 28 aqui rapidinho. Que aí a gente... Estamos relativamente na metade aqui. São 70, né? Estamos quase na metade. Esse livro é de quem? Deixa eu ver. Você fez contabilidade, né? Não? Contabilidade para a Polícia Federal. Aí tem na versão Kindle, né? Obrigado. E física. Aí tá com questões comentadas atuais, né? De 24 e 25. Porque a primeira versão desse livro, né? Ele foi feito na prova de 2021, né? E aí tinha questão de 2018 até 2021. Aí eu tirei todas essas questões e botei 24 e 25 só. O gabarito que o senhor deu como que é? Dessa 30? Se a banca deu como errado. Cadê? Eu vi aqui no que é concurso, eu fiz antes, eu corrigi. Porque ela considerou isso aqui como um livro diário, né? Não, pessoal, fazer só uma ressalva aqui na 30, rapidinho. E me chamou a atenção aqui por um ponto aqui. Eu acabei lendo rápido aqui. Ó, a 30 aqui, ó. A banca, quando... Assim, é porque isso que eu falo, né? É muito, às vezes, subjetivo, né? No livro Razão, lançam-se todas as operações ocorridas. Quando ele fala lançar, o cara que fez a banca, né? A questão, ele considerou que o lançamento seria o registro contábil aqui. Tá? Então, de fato, meu amigo me chamou a atenção porque eles deram errado para essa questão aqui. Embora não tenha um enunciado muito favorável, né? Ele considerou que o lançar as operações ocorridas, ele tem relação com o livro diário, porque é o registro do lançamento contábil, tá? No livro Razão, eu tenho todas as informações lançadas pelo diário. Eu movimento todas as contas, né? Mas aqui ele botou como lançamento, ele botou lançamento equivalente a registro contábil, tá? Então eu lendo rápido aqui, eu não parei para observar isso, mas foi realmente, a banca deu errado porque o cara quando fez, ele não botou o registro, ele botou que o lançamento equivaleria ao registro aqui, tá? Então peço só desculpas nessa número 30 aqui, ok? Tá? Porque ele botou aqui, ó, livro Razão, eu lanço as operações ocorridas, as operações são registradas no diário, né? E do diário eu pego e movimento em contas, né? Mas ele está equivalendo aqui o lançamento ao registro, tá? Então seria o livro diário aqui, a palavra correta, então essa seria falsa aqui, errada. Beleza aqui? Tá só essa ressalva aqui. Obrigado, queridão. Tá? Bom, e aí, meus queridos, o que acontece aqui? Falando em razão, né? A gente até consegue, inclusive, né? Fazer mais uma questãozinha aqui.
Aqui eu posso pagar? Só para matar duas questõezinhas aqui dessa. Para a gente ficar praticamente na metade aí. Só para matar duas questõezinhas aí para a gente almoçar tranquilo, tá? Então vamos lá, olha só. Se houver alguma pergunta tratando de demonstrações contábeis obrigatórias, a banca vai ter que se posicionar. Ah, de acordo com a lei, seria a lei 6.404/76. De acordo com o CPC, seria o CPC 26. Então, de acordo com a lei 6.404, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DLPA, alguém lembra o que é isso? Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, tá? Mas que diabo de demonstração é essa, Anderson? Porque assim, a gente sabe que o lucro, ele precisa, o seu saldo precisa ser destinado. Ou seja, ou eu constituo reserva, ou eu compenso o prejuízo anterior, ou distribuo, então eu preciso saber o que eu fiz com o lucro. Essa demonstração é para fazer isso. Demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Botei um asterisco aqui, somente para empresas de capital aberto. Empresas que negociam suas ações em bolsa. Se for fechada, não tem obrigação dessa DVA aqui. Tá? Não precisam saber mais sobre ela, tá? Só porque ela existe. CPC 26. Balanço patrimonial, DRE, DRA. O que é DRA? Demonstração do resultado abrangente. Anderson, nunca ouvi falar sobre isso, então vai ser a primeira vez para muitos. O que seria a DRA? A DRA, vocês concordam que a DRE, o resultado dela impacta o PL? Ok? Isso está claro para vocês, né? O lucro aumentou meu PL. O prejuízo diminui meu PL. Mas vocês também concordam que existem outras transações que impactam o meu PL, que não transitam necessariamente pela DRE? Ou seja, compra de ações próprias da tesouraria impactam o meu PL, para menos. Aquela continha do balanço patrimonial, para quem já teve aula comigo, de ajuste de avaliação patrimonial, também impactam o meu PL. Né? Só que são transações que não transitam por onde? Pela DRE. Então a DRA é uma demonstração abrangente porque ela também evidencia alterações no meu PL que não transitaram pela DRE. É só isso que vocês precisam saber, tá? Só isso, nada mais do que isso. A DMPL, já ouviram falar sobre ela? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Ou seja, ela é mais abrangente que a DLPA. Ou seja, a DLPA só evidencia o que eu fiz com o meu lucro. Mas o lucro, ele é apenas um componente do PL, certo? Existem outros componentes do meu PL. São as reservas de lucro, reserva de capital, as próprias ações de tesouraria, né? O próprio capital social, se eu aumentar ou se eu diminuir por algum motivo específico, né? Então, ou seja, os prejuízos acumulados, né? Então, ou seja, qualquer alteração que envolva algum item do patrimônio líquido estará onde? Na DMPL, tá? Agora, se a empresa aqui resolve fazer a DMPL, ela não precisa fazer a DLPA, porque a DLPA faz parte da DMPL. Ah, mas por que, Anderson? Porque o lucro é apenas uma linha do PL, vocês concordam?
né? E a DMPL evidencia todos os itens que pertencem ao PL, não só o lucro. As reservas, a ação de tesouraria, os ajustes, enfim. Então ela é muito mais abrangente que a própria DLPA. Então já vi caiu em questão de prova o seguinte, ó. Aí pegadinha boa, né? É uma demonstração que tem no CPC 26 que não tem na Lei 6.404 é a DMPL? Não seria a DMPL, seria quem? A DRA. A DRA está no CPC 26, mas não está prevista na Lei 6.404. Tá? Por quê? Porque na própria 6.404 ele fala, ó, embora a obrigação seja a DLPA, se a empresa faz a DMPL, ela fica desobrigada a evidenciar a DLPA, porque ela já estaria dentro da DMPL. Perfeito? Tá? Então só ficar atento em relação a isso. Então, diante disso, né, posso afirmar para vocês, né, que eu já vou dar o spoiler da questão, né? Para vocês, qual é a única demonstração aqui que seria produzida a partir do regime de caixa? Demonstração dos fluxos de caixa. Todas as demais seriam pelo regime de competência. Beleza? Tá? Então, olha a questão aqui, número 28, né? Em relação a plano de contas e escrituração contábil, julgue o item seguinte. A entidade deve elaborar o conjunto de suas demonstrações contábeis por meio da utilização do regime de competência, sendo vedada a utilização de outro regime contábil. Errada, né? Porque a demonstração dos fluxos de caixa, ela é baseada pelo regime de caixa. O próprio nome está dizendo, né? Demonstração dos fluxos de caixa, né? Então, errada essa. 28, né? E aqui eu também tinha falado da... Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui uma de razonete aqui. 31, ó. 31. Para simplificar, né, a demonstração dos razonetes, quando se encerra o exercício, né, as contas de receita devem aparecer à esquerda, ao passo que as de despesa devem constar à direita. O que vocês acham? Porque assim, no razonete eu tenho as contas devedoras do lado esquerdo e as contas credoras do lado direito. E aí já fica um spoiler para o início, né, da aula pós-almoço, né? Contas devedoras, quais são? Contas do ativo, assim, sem entrar no mérito das redutoras, né? E as ativo e as despesas. Contas credoras, passivo, PL e receitas, tá? Então ele falou justamente o inverso aqui, não é isso? Ele está falando aqui que as receitas devem aparecer do lado esquerdo e as despesas do lado direito. É justamente o inverso. E aí, já vamos dar um spoiler para pós-almoço. Ou seja, ativo e despesa são devedoras porque são aplicações de recursos. Passivo, PL e receita são credoras porque são origem de recursos. Tá? Então a gente vai ver isso, né? Vai voltar nesse assunto, né, logo após o almoço aqui. Embora eu vá falar de balancete antes, para a gente também fechar essa parte de balancete, que eu acho que fica mais fácil a gente fechar a parte de balancete para depois falar de débitos e créditos. Beleza aqui, gente? Ok? Tá? Então está errada essa questão, tá? Medir aí, medir um certinho, medir. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? 1h15 no máximo. Beleza? Tá? 1 hora vocês vão voltando, 1h15 já tô aqui, igual um trator aqui. Beleza?